O que eu gostaria de saber de você, nesses voos todos, ora voando dos Estados Unidos para a Europa, ora depois voando pelo mundo, através do trabalho no Conselho Mundial das Igrejas, né? Esses voos todos foram alguma vez inspirados no teu observar dos pássaros, como o trinado também? Você aprendeu alguma coisa em particular com passarinho quando você era pequeno? Ou é só um trocadilho do livro do Lauro, né? das histórias do Brasil, da educação no Brasil, de Pombal a passarinho? Como é que é essa história aí do passarinho, Paulo? Por que você trina? Não, eu acho que, claro, eu tive uma infância e que uma parte eu vivi em córregos, em beiras de rio, de maneira que passarinho e peixe sempre, e água mesmo, exercer sobre mim um fascínio, que não deve ser só sobre mim. Uma das coisas que mais me encantam aqui, por exemplo, nessa casa onde eu moro, em São Paulo, nesse bairro, é exatamente, de um lado, uma quantidade significativa de verde que a gente tem cercando o bairro, do outro, as ordenações municipais que não permitem que se plantem pedaços de cimento armado aqui, quer dizer, não é possível, é difícil. E do outro, por causa do verde que há aqui, por causa da impossibilidade de se levantarem altos edifícios, há uma quantidade enorme para uma cidade grande e acimentada como essa, uma quantidade grande de pássaros. Então, isso é uma coisa que me fascina aqui em casa, além do meu passarinho, do meu passarinho cativo. Então, os periquitos, os bem-te-vis, os sabiás que enchem esse pedaço de terra onde a gente mora. Os sabiás, por exemplo, enganando o Jim e a Andra, que são os cachorros, que são o casal de pastores, sabe, não? E aproveitando a ausência deles e vindo comer os restos da ração deles. E os sabiás têm uma convivência com a gente aqui quase, que nos deixa quase próximos deles. Isso tudo me faz um pouco relembrar a meninice, sendo que na meninice a minha relação com as aves foi, a partir de um certo momento, foi distorcida, foi desorientada, porque possivelmente em face da crise que eu vivi com a família, que eu já tenho falado muito, eu passei a fazer meus badoques, como a gente chama, são os estilingues. E me tornei um bom artesão para fazer aquilo com as forquilhas de goiabeiras, com borracha. As lascas de borracha de pneu, de câmara de ar, né? E me tornei também exímio atirador de baladeira, como a gente chama também, de badoque, de estilingue. E com isso, instigado possivelmente por certas necessidades, eu terminei me viciando em malvadamente matar pássaros. Hoje eu os vejo, os escuto quase como que pedindo desculpa
pela morte de alguns deles que eu provoquei quando era menino. Mas mesmo enquanto atirador de badoque, de baladeira, atirando em sanhaçu, atirando em rolinha, atirando em periquitos, etc. Eu tinha e continuo tendo uma paixão especial por eles. Né? E até que eu te digo, eu acho que a lei brasileira está correta quando pune, quando proíbe que você tenha os pássaros nacionais que são livres, se supõe que vivem sua vida natural, quando a lei proíbe que sejam presos, que ponham postos em cativeiro, e eu até que obedeço essa lei. Mas, por exemplo, quando eu vou ao Recife, e do Recife eu me estendo um pouco, 100 e poucos quilômetros, até uma cidade famosona no Nordeste brasileiro, e depois no mundo, porque foi o berço desse grande gênio do trabalho em barro, o Vitalino, que é a cidade de Caruaru, que tem uma grande e também histórica já feira. Eu aí passo 2 horas, por exemplo, no setor, a lei não chegou lá, no setor dos pássaros. E quando vou de avião não dá, porque há uma fiscalização também no avião, você não pode conduzir o pássaro. E eu poderia ser um dia molestado com toda a razão legal, e eu não gosto de ser. Mas me dá vontade de ir voltando para casa trazer uns passarinhos, que eram os passarinhos mais assim amados de minha infância, como um pássaro lindo, cheio de cores, que pelo menos lá se chamava Guriatã, que deve ser um nome indígena, Guriatã, o papacapim, o curió, que esse virou famoso pelo trinado dele. Eu tinha o sanhaçu, que aqui em São Paulo tem também, de porte menor do que o sanhaçu do Nordeste, e aqui se chama sanhaço. Até aqui em casa, nessas jabutiqueiras, vem os sanhaços também. E eu me lembro, meu pai tinha todos esses pássaros em gaiolas boas, que ele fabricava. E havia um tipo de sanhaço, o sanhaçu que era cor de vinho, não mais para roxo do que para azul. Quer dizer, eu tenho e tive uma intimidade bem grande, e hoje eu não tenho a intimidade assim, com o pássaro, a não ser vendo-os aqui pertinho de mim, mas não em gaiolas minhas, assim. Mas eu tenho uma amorosidade muito especial aos pássaros e ao canto dos pássaros, entende? Essa coisa me embala até.